Olá pessoal, meu nome é Cláudio Saldanha, para quem não me conhece, e hoje nós vamos falar sobre contratação de PCD, pessoa com deficiência. Alguns ainda chamam de PNE, que é portador de necessidades especiais, ok? Se gostar do nosso vídeo, dá um like aí e também aproveita para se inscrever no nosso canal e receber notícias de novos vídeos, ok? Então, vamos lá. Vamos iniciar falando um pouco sobre esse trabalho do PCD. As empresas com o efetivo a partir de 100 empregados, elas são obrigadas a contratar profissionais com deficiência, ok? Percentual de 2 a 5%. Vou passar para vocês as faixas aqui direitinho. Para quem ainda não entrou nesse processo, não teve essa necessidade, pode parecer um processo fácil, mas muitas vezes as empresas têm dificuldade em contratar essas pessoas com deficiência para contratação. Por quê? Muitos profissionais, muitas pessoas com deficiência não têm interesse em se inserir no mercado de trabalho, porque elas cresceram muitas vezes em escolas especiais, separadas do convívio comum. Então, elas têm um certo receio de se inserir nesse convívio comum dentro das empresas. Então, é importante você entender isso, porque muitas vezes você vai procurar profissionais para contratar nessas entidades e vai ver que não há um interesse. Então, vou dar uma sugestão para vocês, se vocês tiverem essa dificuldade. Preparem um ambiente para a chegada desses profissionais, de preferência, se for uma quantidade considerável de profissionais, tente montar um setor de arquivo, por exemplo, como eu já fiz numa hold que eu trabalhei. Tente montar um setor onde você vai conseguir colocar todos os PCDs ou a maioria, tá? Isso não quer dizer que eles vão trabalhar isoladamente. Isso é apenas para eles se inserirem no contexto da empresa. Depois que eles estiverem inseridos ali num trabalho, no grupo de PCDs, eles vão estar convivendo com pessoas que têm a mesma situação que eles, que têm às vezes o mesmo receio. Isso vai facilitar a chegada deles na empresa e a introdução deles nesse convívio. Depois, com o tempo, eu já participei desse processo, a gente fez o processo dessa forma e deu um resultado excelente. Então, depois eles vão se inserindo, vão conhecendo a empresa, os próprios departamentos, ao invés de pedir contratação de empregados quando aparecerem as vagas, empregados externos, vão pedir a transferência daqueles PCDs que eles já se identificam para os setores. Então, vocês vão ver que vocês vão fazer uma introdução desses profissionais dentro de um setor onde as pessoas trabalhando têm um perfil muito parecido com o deles. Depois eles vão se inserir automaticamente dentro da empresa. Outra questão importante é preparar a empresa. Preparar a empresa que eu falo é preparar os profissionais que ali já trabalham para a chegada desses PCDs. É importante nós entendermos que as pessoas, mesmo que adultas, muitas vezes não têm o respeito que a gente espera pelo outro. Então, brincadeiras de mau gosto dentro da empresa, apelidos, constrangimentos, tudo isso gera ação por danos morais, constrangimento e assim por diante para a empresa. E pode acarretar na justa causa no empregado que comete essas faltas, que pratica esses atos. Então, para evitar esse desgaste ou para minimizar esse desgaste, é importante que a empresa prepare o seu pessoal para a chegada dos PCDs. Então, já informe que vão ser contratados PCDs e já informa que a empresa não vai tolerar falta de respeito com as pessoas que estão chegando com essas necessidades especiais, com essas deficiências, tá? É importante entender que a legislação com relação à educação dos PCDs mudou recentemente. Então, hoje em dia, nossos filhos na escola já convivem com um coleguinha com deficiência na cadeira do lado. Mas nós que somos mais velhos aí, eu acho que quem tem acima de 25 anos ou de 20 anos, já não convivia com PCD dentro da escola. Então, essas pessoas cresceram em escolas separadas do convívio normal. Então, nem nós, a princípio, estaríamos
preparadas para recebê-los. Então é preciso que a empresa veja isso e prepare as pessoas para a chegada desses profissionais. Sei que no ambiente de trabalho a gente vira amigo, a gente faz brincadeiras e tudo mais, mas precisa se definir um limite da brincadeira com relação às pessoas com deficiência. Uma brincadeira que pode ser uma coisa muito boba com uma pessoa que não tem deficiência, com uma pessoa com deficiência pode se tornar um constrangimento. Então, prepare a sua equipe para a chegada dos PCDs. Daqui a alguns anos, com essa legislação que nós temos na educação, o PCD não vai precisar dessa preparação e talvez não precise nem de cota. Eles já vão estar inseridos no mercado automaticamente. E quando vocês começarem a implantar o projeto vocês vão ver que são profissionais que também têm uma dedicação, um comprometimento como outro qualquer. Ok? Então, vamos falar agora de legislação e dos demais procedimentos. Vamos lá. Estamos aqui com o nosso material do curso EAD, ok? De acordo com o artigo 93 da Lei 8.213 de 91, que é o Regulamento da Previdência, a empresa com 100 ou mais empregados deverá preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiências habilitadas, na seguinte proporção, ok? Então você tem que entender que é o deficiente ou o reabilitado, tá? Vamos explicar o que é o reabilitado daqui a pouco, tá? O contrato de trabalho do PCD ou do reabilitado pelo INSS é normal, não há qualquer particularidade de tempo, etc. A informação de que se trata de PCD ou reabilitado é marcada no cadastro do sistema de folha para envio das declarações obrigatórias. Só isso. O restante da contratação é normal. Então vamos ver a proporção de PCDs. Se a empresa tiver de 100 até 200 empregados, 2% do seu efetivo tem que ser de empregados PCDs ou reabilitados. Se tiver de 201 a 500, 3%. 501 a 1.000, 4%. 1.001, a partir de 1.001, 5%. Então essa é a cota, tá? Dessa forma conclui-se obrigatória a contratação de pessoas portadoras de deficiência ou beneficiários reabilitados, independente do tipo de deficiência e reabilitação. É importante entender que para ser considerado PCD, para contratação, para atender a cota, você precisa de um laudo. Existe uma legislação específica que determina qual tipo de deficiência e qual grau de deficiência que é considerado PCD. Regra básica para vocês entenderem. Se você perdeu parte do dedo, se o dedo ainda dobra e se o médico botar um papel e você conseguir segurar o papel, quer dizer que você ainda tem pinça no dedo. Então isso não é considerada deficiência para você entrar na cota. Agora, se você tiver só o cotoco do dedo e não tem pinça, aí já é considerado uma deficiência. A deficiência é qualquer esforço que você precise fazer a mais ou qualquer dificuldade que você tenha para executar suas atividades decorrentes da sua deficiência. Algumas vezes as pessoas têm deficiência simples, mas que não impactam nas atividades comuns delas, nas atividades normais. Então, o médico do trabalho vai emitir um laudo enquadrando cada um na sua deficiência. E o PCD precisa apresentar esse laudo à empresa e entregar para ser arquivado e comprovar que ele é um PCD. Ok? Então, vamos lá. Deficiência, definição. De acordo com o decreto 3.298 de 99, considera-se deficiência toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de uma atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Então, isso é o que se considera deficiência. E o reabilitado? O reabilitado, vou fazer um resumo para vocês antes de ler o texto. Digamos que a pessoa foi afastada pela Previdência, sofreu um acidente, o motorista de caminhão sofreu um acidente
e ele não pode mais dirigir caminhão porque o acidente trouxe sequelas, ok? E essas sequelas impedem ele de dirigir caminhão. Porém, a Previdência, lá o seu setor de reabilitação, verificou que ele é um profissional que não pode mais dirigir, mas pode trabalhar em atividades administrativas, por exemplo. Então o INSS procura a empresa, que é onde ele estava trabalhando, de onde ele foi afastado, e pede à empresa para começar o processo, o programa de reabilitação. A empresa indica uma pessoa e o INSS forma uma equipe, claro, para cada tipo de deficiência, cada tipo de situação, tem a composição da equipe. E vão começar o trabalho de tentativa de reabilitação. O empregado volta a trabalhar com o pagamento do benefício pela Previdência, então a empresa não vai pagar salário nesse período de tentativa de reabilitação, a empresa recebe o empregado e, conforme as orientações dessa equipe do INSS e com concordância da equipe ou do representante da empresa, ele vai ser testado em várias funções. A Previdência, ela realiza treinamentos, ela fornece treinamentos para as pessoas reabilitadas, treinamento de informática, de costura, de várias atividades para reabilitá-los. Isso para tirar eles do benefício, ou seja, não pagar benefício para alguém que ainda tem força de trabalho. Então, eles vão fazendo o teste, até que o empregado se ajuste em uma função. Ok, se ajustou, beleza, a empresa aceitou, o INSS aceitou, o INSS paga uma indenização para ele, financeira, para ele abrir mão do benefício e ir para voltar ao mercado de trabalho. E o empregado recebe um certificado de reabilitado. Esse certificado de reabilitado dá a ele o direito de entrar nas empresas na cota de PCDs. Então, esse certificado é o que define que ele é um reabilitado da Previdência. Ok? Não caiam na besteira de mudar a pessoa de função, pessoa que está doente e não está conseguindo dar entrada no benefício da Previdência, por exemplo, mudar ela de função porque o médico do trabalho sugeriu botar ele como porteiro. Não faça isso. Local de empregado doente é na Previdência. Se ele, por algum motivo, não está conseguindo dar entrada no benefício, procure o juizado especial federal, que eles dão entrada de graça na ação contra o INSS, sem advogado. Eles mesmos dão entrada e pedem na tutela antecipada e assim por diante. Ou seja, resolva com o INSS e a Justiça. Empregado doente na empresa é risco, é perigoso, não só para ele, mas para os colegas de trabalho. Então, o empregado reabilitado, ele tem um certificado de reabilitado da Previdência e ele entra na cota, ok? Então, vamos ver a definição aqui. Entende-se por habilitação e reabilitação profissional o processo orientado a possibilitar que a pessoa prestadora, a pessoa portadora de deficiência, a partir da identificação das suas potencialidades laborativas, adquira o nível suficiente de desenvolvimento profissional para o ingresso e reingresso no mercado de trabalho particular da vida comunitária. Agora, o reabilitado do INSS, que é o caso que eu falei agora, é assistência educativa e reeducativa e de adaptação ou readaptação profissional instituída sobre a denominação genérica de habilitação e reabilitação profissional, RP, visando proporcionar aos beneficiários incapacitados parcial ou totalmente ao trabalho, em caráter obrigatório, independente de carência, e às pessoas com deficiência, os meios indicados para reingresso no mercado de trabalho e no contexto em que vive. Artigo 89 da Lei 8.213 de 91 e artigo 136 do Decreto 3.048. O ingresso do segurado no serviço de reabilitação profissional depende do encaminhamento pela perícia médica, o que, em geral, ocorre no exame de avaliação de benefício por incapacidade, ok? Então, temos a pessoa com deficiência, que ela tem que ter um laudo, ok? Que demonstra qual é a deficiência dela e demonstra os limites dela, ok? E nós temos o reabilitado que participou de um programa, ele estava afastado pela Previdência, participou de um programa, verificou-se que ele se enquadra em determinada função ou determinadas funções, recebeu um certificado e volta ao mercado como reabilitado, ok? E nós temos aqui uma legislação interessante.
Embora pareça ser um assunto recente, as normas legais que asseguram o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiência e sua efetiva integração social estão em vigor desde 1989, com a publicação da Lei 7.853 de 89. Na verdade, a Constituição já previa, conforme mencionado abaixo, as garantias dos seguintes direitos aos portadores de deficiência: proibição de qualquer discriminação no tocante aos salários e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência, artigo 7º, inciso 31 da Constituição. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão, artigo 37, inciso 8 da Constituição. A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária por meio da assistência social. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios. Um pouquinho aqui que está comendo a palavra, né? Que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família. Criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente portador de deficiência, mediante treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos, construção dos logradouros e dos benefícios de uso público e fabricação de veículos de transporte coletivo a fim de garantir o acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Então, a Constituição já traz a previsão desses direitos e são muito importantes, ok? Essas pessoas precisam ter esse direito garantido de se inserir no mercado de trabalho, ok? E aposentadoria especial. A partir de 2013, o portador de deficiência ele teve direito à aposentadoria especial. Ele começou a ter direito à aposentadoria especial com 25, 29 e 33 anos para homens, 20, 24 e 38 anos para as mulheres, a depender do tipo de deficiência. Então, o médico vai emitir o laudo e ele vai à Previdência solicitar o benefício da aposentadoria especial por tempo de contribuição, ok? Para os trabalhadores portadores de deficiência. Isso é importante você entender para orientar os trabalhadores com deficiência. A lei que trouxe essa aposentadoria especial é a Lei Complementar 142 de 2013, ok? Não vou entrar a fundo nessas regras, tá? Mas esse direito é assegurado de aposentadoria especial dos deficientes, das pessoas com deficiência que estão no mercado de trabalho, ok? Então, se você trabalha com portadores de deficiência, já informe a eles que eles têm direito à aposentadoria especial, passa a legislação para eles já se anteciparem e se planejarem para a aposentadoria quando o momento chegar. Ok, pessoal? Um abraço a todos e até a próxima.